noite, nossos internautas. Prazer enorme estar aqui hoje com o jornalista Breno Altman, um militante de esquerda que dirige aí o site Opera Mundi. Eu sigo o Opera Mundi, Breno. Tenho visto lá várias polêmicas que você tem produzido, né? Polêmicas, eu diria, formulações desse processo político que eu acho que está muito rico para a esquerda brasileira. Boa noite, Breno. Boa noite, Thiago. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando contigo. Bora lá conversar sobre os temas que interessam a nossa militância. Então, eu queria começar falando um pouquinho. Você sabe que eu estou aqui no PT, na região do ABC, né? Nós temos candidaturas nas 7 cidades. Já dirigimos aqui a maioria das cidades, com exceção de São Caetano, todas as demais o PT governou. E é um momento agora que nós tivemos um revés no último período com a eleição do Bolsonaro. Ele ganhou aqui as eleições aqui no ABC, ganhou na maioria das cidades brasileiras, né? E como é que você tem avaliado a oposição do PT ao governo Bolsonaro? Como é que você tem analisado hoje, não só a bancada federal, que eu acho que a bancada federal até tem se destacado bem, mas o partido, de um modo geral, como é que você tem avaliado esse processo de oposição? Olha, nós temos que levar em consideração que o PT e a esquerda brasileira sofreram uma derrota estratégica continuada a partir de 2016, quando ocorre o golpe de Estado que derruba a presidenta Dilma Rousseff. De lá para cá, nós tivemos também a Operação Lava Jato, a criminalização de Lula, sua prisão, vitória de derrotas importantes. E as derrotas, elas semeiam confusão, semeiam desânimo, semeiam divisão. Né? Então, nós temos que levar em conta essas características da situação que estamos enfrentando. A situação do PT não pode ser avaliada sem levar em conta essas circunstâncias históricas. Dentro dessas circunstâncias históricas, Thiago, eu acho que o PT está tentando se reencontrar, construir uma nova política para esse novo período em que nós estamos vivendo, de ascensão do neofascismo e da necessidade de reconstruir o protagonismo das forças de esquerda. Porque uma das consequências da derrota estratégica de 16 a 18 é que o palco principal da luta de classes no país é ocupado por uma discussão conservadora, o bolsonarismo e a direita neoliberal que controla o parlamento e, de certa maneira, a Corte Suprema. A esquerda foi desalojada desse palco principal, ao menos por hora. A esquerda e o PT precisam voltar para esse palco principal. Para voltar para esse palco principal, a força com a qual tradicionalmente a esquerda conta é a mobilização popular. Em tempos de pandemia, a mobilização popular fica muito complicada. Então, isso dificulta a ação da esquerda fora das instituições e fora das redes sociais. No que diz respeito à atuação parlamentar do PT, eu acho que ela tem sido positiva. O PT tem formulado propostas, tem uma bancada aguerrida, tem votado em bloco contra o bolsonarismo, tem formado um núcleo de oposição parlamentar bastante corajoso. Não é? No que diz respeito às redes, o PT tem seus problemas tradicionais, uma certa dificuldade de atualização de linguagem, uma certa, digamos, dificuldade para se adaptar aos tempos modernos da comunicação, mas também tem tido muita iniciativa, tem tido muita atividade. O PT foi definindo uma linha política mais clara com o tempo, fora Bolsonaro, a antecipação das eleições presidenciais, a retomada da luta com firmeza pela anulação das sentenças contra Lula. Então, são iniciativas importantes, mas que precisam de uma consolidação. Não basta ter uma boa orientação política, é necessário transformá-la numa nova prática política. E aí ocorrem problemas, né? Começa a ter contradições entre a linha geral do partido e certos interesses eleitorais
paroquiais, regionais. Isso bloqueia a linha do partido, confunde a linha do partido, emite um sinal ruim para a militância e para a base social de esquerda. O PT tem enfrentado esse tipo de problema, né? Recentemente, houve uma decisão da direção nacional avalizando, por exemplo, que o PT apoia a reeleição um prefeito do MDB de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, e esse prefeito do MDB é conhecido por suas posições pró-Bolsonaro. Absurdo, então, né? Isso evidentemente que provoca um ruído, e não é um ruído pequeno, na política, na prática política do PT. Então, o PT tem tentado se acertar, a sua orientação política é bastante clara, o PT não caiu, ao menos no que está no papel, o PT não caiu no canto da sereia da tal da Frente Ampla, que era a ideia de uma coalizão com a direita neoliberal, o que significaria rebaixar o programa contra o neoliberalismo, o que significaria até mesmo abrir mão de lutar pelo fora Bolsonaro. O PT tem mantido uma posição firme com o fora Bolsonaro, uma posição firme de construir uma aliança dos partidos de esquerda, sua resolução é muito clara a esse respeito, em se definir por um programa contra o neoliberalismo, em não aceitar separar a luta política pelas liberdades democráticas da luta contra o modelo neoliberal. Agora, embora as resoluções estejam avançando, alinhando uma posição do partido, a prática política do PT parece ainda prisioneira do ciclo anterior, no qual a política eleitoral era tudo. Não é? O período em que o PT governava o país. Nós estamos em outro período, um período de oposição, de governo neofascista, sem margens de manobra no terreno do neoliberalismo. Então, é evidente que nós precisamos avançar ainda mais na orientação política e fazer uma verdadeira revolução cultural dentro do partido, mudar a prática do PT. Ô, Breno, o que eu tenho percebido é, primeiro, assim, né? Eu tenho uma origem sindical, né? Fui metalúrgico, fui químico por muitos anos. O que eu percebo é porque, primeiro, que os nossos sindicatos, eles estão muito, com um discurso muito rebaixado, falta formação ideológica, falta enfrentamento. Primeiro, nós tivemos uma acomodação de 13 anos de governos do PT, os sindicatos tiveram uma postura, eu diria, houve uma melhoria real na vida do trabalhador e, com isso, os sindicatos tiveram uma certa acomodação. Parece que os sindicatos também têm dificuldade de fazer um discurso de conjunto, né, de mobilizar o trabalhador para enfrentamento, por exemplo, às privatizações que o Guedes estão fazendo, uma série de entrega das riquezas nacionais para o capital estrangeiro. E também, eu quero colocar, já que você é jornalista e entusiasta dessa questão da comunicação, nós temos muita dificuldade de falar com a juventude, sobretudo a juventude da periferia, né? Acho que é um pouco o nosso desafio. Eu acompanho várias associações e a gente percebe que nas associações de bairro, de luta, que tem uma história bonita, é o pessoal cada vez mais velho que está lá. Homens e mulheres já com 50 e pouco, 60, não é o jovem se organizando no bairro para lutar, né? Pelo menos naquelas associações tradicionais. Não que não existam coletivos de cultura e outros fóruns que a juventude se organiza, mas nesses fóruns nós temos dificuldade, enquanto esquerda, enquanto partido, de estar atuando. Um pouco disso, que é um movimento real, sindicato e movimento popular. Olha, Tiago, eu acho que nós vivemos um processo nos últimos 15, 20 anos de institucionalização excessiva da esquerda brasileira. Isso afetou não apenas o PT, mas também afetou os sindicatos e os movimentos populares. Institucionalização, burocratização, afastamento dos territórios onde se organiza e vive o povo. É um processo contínuo que veio se arrastando a partir do momento em que o Partido dos Trabalhadores, conquistou o governo da República. É um problema que costuma acontecer quando a via pela qual se alcança o governo nacional é o processo eleitoral. Você tem que compor ministérios, você tem que compor secretarias, você tem que compor estruturas do Estado, e um partido como o PT, originário da classe trabalhadora, que representa a classe trabalhadora, da onde que ele vai tirar os quadros para desempenhar essas funções?
Vai tirar dos sindicatos, vai tirar dos movimentos populares, vai tirar da estrutura do partido, que são os quadros que comungam do mesmo projeto de país, nos quais se tem confiança, que tem formação política e ideológica, que participaram das experiências de governo local do PT, tanto em âmbito municipal quanto em âmbito estadual. Quando você faz este movimento de levar esses quadros para preencher os cargos do governo nacional, e um governo nacional longo, né? O PT governou o país por 13 anos, é fatal provocar um certo esvaziamento no partido, nos sindicatos, nos movimentos. Mas a situação foi agravada porque, durante os governos petistas, na estratégia de governo, na dinâmica de governabilidade, deu-se muito pouca importância à mobilização, à organização e à educação política do povo. Sim. Deu-se muita importância à construção de uma governabilidade social baseada na pressão das massas. Ao contrário de outras experiências, como a venezuelana, por exemplo. O chavismo tem como característica a permanente mobilização, organização e educação do povo para enfrentar a direita. O chavismo construiu, com um pé nas Forças Armadas e outro pé na mobilização popular, um sistema de defesa do projeto chavista que o permite estar de pé até agora, mesmo enfrentando uma situação econômica muito pior do que a dos governos petistas, e uma situação de cerco imperialista muito pior. Sim. Aqui nós demos muito pouca importância a isso. Na verdade, houve, de alguma maneira, uma certa decisão de recuar nossas fileiras populares para evitar uma excessiva tensão no cenário político, com medo da nossa situação concreta de minoria parlamentar se transformar num perigo para os mandatos de Lula e Dilma. Então, nós tivemos uma certa lógica, embora ela não tivesse escrita, embora ela não fosse formal, uma certa lógica de que massa em movimento não resolve o problema parlamentar e massa em movimento pode provocar uma cisão na base parlamentar que o governo Lula e Dilma tinham construído, e essa cisão poderia ameaçar a sobrevivência dos governos Lula e Dilma através de processos de impeachment. Então, houve um processo consciente de desidratar a mobilização popular como parte da governabilidade. Se soma isso ao fator objetivo da atração dos quadros para o próprio governo. Além disso, nós já carregávamos problemas de burocratização. Não é? O movimento sindical, em particular, enfrenta, e eu estou falando aqui do movimento sindical cultista, enfrenta um problema objetivo. A CUT nasceu com um discurso potente, mas o movimento sindical se preparou desses 40 anos de CUT. Houve uma preparação para os sindicatos viverem sem imposto sindical? Pois bem, agora não existe mais o imposto sindical. E qual é a realidade dos fatos? A esmagadora maioria dos sindicatos, incluindo aqueles da base cutista, não tem recurso para a luta. Não tem recursos financeiros para preservar suas atividades. Então, nós caímos, infelizmente, numa das armadilhas mais comuns da vida política, né, Tiago? Que é a bravata. A bravata é um problema na política. Você diz, não, sou contra o imposto. O imposto é o alimento do pelego. O imposto é uma herança do varguismo, uma herança da CLT que nós temos que combater, atrela os sindicatos ao Estado, nós temos que repugnar. Bom, ok, a direita fez o serviço, ela acabou com o imposto sindical. A vida dos sindicatos está melhor? Não. Está todo mundo reclamando, é isso mesmo. Os sindicatos fizeram desta bravata contra o imposto sindical uma política alternativa para poder viver sem imposto sindical? Um ou outro, sim. Em geral, não. Então, são essas coisas que foram criando dificuldades. Nós precisamos reverter essa prática. Nós vamos ter que superar essa cultura institucionalizada da esquerda brasileira. Nós vamos ter que compreender que é necessário, evidentemente, manter a luta institucional eleitoral associada à luta social e cultural, mas a luta institucional e eleitoral tem que estar a serviço da luta social.
Os mandatos executivos ou parlamentares da esquerda têm que ser, novamente, ferramentas para organizar, educar e mobilizar o povo. Nós não podemos mais apostar nossas fichas na autonomização da vida institucional, na subordinação dos demais aspectos da luta de classes à luta institucional. Nós vamos precisar romper com a burocratização, nós vamos precisar recriar ferramentas, nós vamos precisar colocar o partido, os movimentos, para organizar o povo nos territórios, nos locais de moradia, e de estudo e de trabalho, para construir uma força política e social que seja capaz de servir de base para a esquerda recuperar o protagonismo e poder construir uma alternativa viável de governo e poder. Deixa eu só... eu fiz uma live há umas 3 semanas atrás com um deputado federal do PT, o Rui Falcão. Foi uma live muito lúcido, falando sobre fake news, que ele está lá na CPI das fake news, mas ele colocava um tema que ele falava assim, olha, os prefeitos que vão disputar agora, os nossos companheiros e companheiras que vão disputar as eleições municipais, têm que fazer uma campanha clara de denúncia de oposição ao Bolsonaro, a nacionalização da campanha. Falou, não adianta querer prometer que vai resolver os problemas da cidade sem enfrentar o governo federal, porque não terá recurso. A linha do Rui é clara, olha, o PT não pode fazer um discurso, olha, eu vou fazer habitação, melhorar a saúde, a educação, uma vez que a emenda 97 congelou os gastos em saúde e educação por 20 anos, você segue sem um programas como Minha Casa Minha Vida, que era um programa federal, né? Então, os prefeitos estão numa situação assim, quem ganhar as eleições, e nós temos a oportunidade de ganhar várias cidades importantes, o PT e a esquerda, vão ter como um primeiro drama a enfrentar a política do governo federal, de desmonte, né? Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão da nacionalização versus essa tentativa dos candidatos a prefeitos e as prefeitas de quererem prometer coisas ou discutir coisas como se tivesse um orçamento, uma outra realidade. É um debate muito mais político de como se coloca a oposição, eu diria, de esquerda nesse cenário para usar as eleições para debater um projeto maior, que é a derrota do Fora Bolsonaro, eu diria. Olha, eu concordo plenamente tanto com a observação do companheiro Rui Falcão quanto com a tua. Nós temos que fazer da campanha eleitoral de 2020 um instrumento de denúncia do bolsonarismo e do neoliberalismo. Nós precisamos fazer da campanha um momento de educação e mobilização do povo e conquistar o voto popular com esta lógica. Porque nós precisamos fazer com que o processo eleitoral uma vitória nas urnas associada a uma elevação do nível de consciência do povo sobre o que está se passando. Se nós entrarmos na lógica eleitoralista, que é prometer mundos e fundos para ganhar sufrágios, além de eu achar duvidosa a eficácia dessa estratégia, que o povo brasileiro, Tiago, essa altura do campeonato, não é bobo mais. O povo sabe entender o que é promessa vã, do que é compromisso real. Não é? A lógica eleitoral já educou o povo no que ela tem de negativo, não é? De entender que candidato, quando aparece às vésperas de eleição, as promessas de candidato não são muito para ser levadas a sério. São promessas que todos os candidatos fazem. Ninguém vai fazer uma campanha prometendo infelicidade para o povo. Todo mundo faz campanha prometendo felicidade para o povo. Eu não conheço ninguém que vá aos bairros, que vá à periferia e diga assim, eu vou diminuir os salários, eu vou reduzir os serviços públicos. Ninguém faz campanha desse jeito. Sim. E o povo já entendeu como é que é a lógica, como é que a banda toca. Nós temos que fazer diferente dos partidos tradicionais. Nós temos que assumir, claro, compromissos com as cidades, que nós temos uma eleição municipal, mas nós temos que fazer com que a campanha ajude a mostrar a realidade para as pessoas. Ajude a construir uma outra consciência social. A gente tem que falar a verdade para o povo. É uma velha frase meio batida do Gramsci, do revolucionário italiano Antonio Gramsci, mas ela é real. Apenas a verdade é revolucionária. Sim.
A direita pode recorrer às fake news porque ela não deseja uma nova consciência social. Quem quer bloquear o surgimento de uma nova consciência social pode mentir à vontade. Porque a mentira paralisa o surgimento de uma nova consciência social. Mas quem quer criar uma nova consciência social, quem quer disseminar na sociedade um pensamento crítico, quem quer construir um outro nível de cultura política, só pode fazê-lo pela verdade. Sim. Então, nós temos que alterar o nosso discurso. No processo de institucionalização da esquerda brasileira, a esquerda assimilou vários cacoetes da política de direita. Entre esses cacoetes, o do Zé Promessinha. Do eu faço, eu resolvo. Da lógica clientelista, da lógica do pequeno varejo. É claro que nossos candidatos a prefeito e a vereadores, eles têm que assumir compromissos e programas em relação ao que pretendem fazer com as cidades. Mas eles têm que coincidir, esses programas e compromissos, com uma disputa férrea contra o que representa o bolsonarismo e o neoliberalismo e suas consequências para a vida das cidades. Nós não podemos iludir o povo. Nós temos que mostrar a perspectiva de combate baseada na realidade concreta. O Breno, bom, eu acho que você respondeu de forma brilhante, eu penso. Está chegando várias perguntas, vários comentários na página, é impossível a gente conseguir todos, mas um deles me chama a atenção. Você acha que o STF tem agora... o companheiro Lula teve 2 grandes vitórias no último período, eu diria jurídicas, que mostra uma certa fissura entre, eu diria, uma parte do STF com o bolsonarismo clássico. Você acha que isso pode lograr o Lula, de fato, ter os seus direitos pelo STF? Olha, Tiago, eu acho que as condições ainda são nebulosas. Eu gosto de ser bastante realista em relação a isso. Mas é o melhor cenário em meses, porque há um conflito dentro do bloco conservador, e esse conflito dentro do bloco conservador se expressa também no STF. E esse conflito levou a um relativo isolamento da Operação Lava Jato. Esse isolamento começa com as revelações do Intercept há mais de um ano atrás. As revelações começaram a ser feitas em junho de 2019. Dia 9 de junho de 2019 foi a primeira edição do Intercept com denúncias. Essas denúncias que ficaram conhecidas como Vaza Jato, revelando a natureza da Operação Lava Jato, e avança desde então. A esquerda, as forças democráticas, sempre foram críticas à Lava Jato, sempre identificaram a Lava Jato como uma operação criminosa, como uma conspiração lesa-pátria, que tinha como objetivo econômico destroçar a cadeia de óleo e gás, em especial a Petrobras, destroçar as empresas da engenharia nacional. Hoje fica muito claro o contubérnio, o conluio do Ministério Público Federal, da Força-Tarefa do Ministério Público Federal e do ex-juiz Sérgio Moro com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e como os Estados Unidos tinha provavelmente interesses econômicos escusos, tentando dinamitar a principal empresa brasileira, que é a Petrobras, e também as empresas de engenharia nacional, que disputavam o mercado com as empresas americanas em outros países. Tinha esse objetivo, e mais que tudo, tinha um objetivo político de criar as condições para o golpe de Estado de 2016 e depois impedir que o PT pudesse disputar com condições realmente competitivas as eleições de 2018, criminalizando, prendendo e impugnando Lula. Então, isso vai ficando claro. As forças de esquerda sempre defenderam isso. Quais são as novidades recentes? A crise no governo Bolsonaro, que levou à saída do ex-juiz Sérgio Moro, faz com que o bolsonarismo, para atacar Sérgio Moro, que pode ser um concorrente em 2022, que retire votos do atual presidente na sua tentativa de se reeleger, faz com que, para atacar, portanto, Sérgio Moro, o bolsonarismo ataque a Lava Jato. Porque para desgastar o Moro tem que desgastar a Lava Jato.
Então, você vê o Procurador-Geral da República agindo contra a Lava Jato. Então, é mais um fator de isolamento da Lava Jato. A Lava Jato, na sua lógica eterna, porque como é que funcionava a Lava Jato esses anos todos? Ela atacava o PT, atacava os quadros do PT que tinham protagonismo naquele momento político. Para fazer média e mostrar que a Operação Lava Jato não era seletiva, tempos depois, a Lava Jato atacava quadros do MDB, do PP ou até do PSDB, quando esses quadros já eram galinha morta, ou seja, já não contavam mais na vida política do país. Por que o Serra conta hoje na vida política do país? Sim. Nada. O que o Alckmin conta na vida política do país? Nada. Aí eles são atacados pela Lava Jato. Mas esses ataques da Lava Jato, nessas circunstâncias, a esses grão-tucanos de São Paulo, provocou também tensões com o tucanato, porque o tucanato olha para esses ataques e diz, opa, isso pode atrapalhar a vida do Bruno Covas, isso pode atrapalhar a vida do João Dória, e começa a ver também por parte dos tucanos uma certa incomodação, um certo incômodo com a Lava Jato. Então, nessas circunstâncias, a correlação de forças no STF começou a mudar. E pode ser, abriu-se uma possibilidade concreta de que a segunda turma se decida por acatar o habeas corpus apresentado pela defesa de Lula, demandando a anulação das condenações contra o ex-presidente por suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E esta anulação levaria à recuperação dos direitos eleitorais de Lula. Não é? Então, há uma possibilidade. Nesse momento, apenas para informar quem está nos assistindo, quem toma essa decisão no STF é a segunda turma da Corte Suprema. Ela é composta por 5 ministros. 2 deles já votaram contra o habeas corpus. Edson Fachin e Carmen Lúcio. Como o julgamento ainda não terminou, eles podem mudar o voto deles, mas eles já votaram contra o habeas corpus. 2 ministros ainda não votaram, mas até as paredes do STF sabem que votarão a favor do habeas corpus. Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Há um 5º ministro que ninguém sabe como vai votar, que é o ministro Celso de Mello. Ele pode pender contra, e com isso Lula não recupera seus direitos eleitorais, porque suas sentenças não serão anuladas, ou ele pode pender a favor do habeas corpus, liberando o presidente Lula. Celso de Mello, no entanto, está com problemas de saúde e logo irá se aposentar. Ele se aposenta dia 31 de outubro. Ele chega na compulsória, nos 75 anos de idade. Pode acontecer do julgamento se encerrar antes de 31 de outubro, sem o voto do Celso de Mello, em realização da cirurgia que ele eventualmente terá que fazer. Se isso acontecer, o placar terminar 2-2, é pró-réu. O habeas corpus será aceitado, será aceito, será aprovado. E o Lula recupera seus direitos eleitorais. Não é? Então, é um cenário mais favorável. É um cenário já definido? Não, não é. Precisa de luta, de mobilização. Por isso que a campanha Lula Livre está sendo impulsionada com mais intensidade nos próximos 90 dias. Eu faço parte da executiva, da coordenação da campanha Lula Livre, sou encarregado de coordenar a comunicação, e nós estamos trabalhando... Teve um mutirão agora, outro dia. Isso, e nós estamos trabalhando com muito afinco para ampliar essa mobilização. Não? Perfeito. E a mobilização é muito importante para aproveitar essa situação mais favorável e garantir a anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula pela aprovação do habeas corpus que a defesa apresentou em novembro de 2018, e até agora não terminou o julgamento. Não foi julgado. Absurdo. Breno, deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Algumas pessoas que comentaram aqui na página, o Silvio Aliprost, que é uma liderança lá da favela Gregório de Matos, está dando os parabéns para você, que você está dando uma aula, está falando a língua que ele gosta de ouvir. O Wagner Silva, também um militante do PT, está dizendo que o PT precisa aprimorar para poder avançar e depender só das suas próprias pernas. Isabela Rosseto manda um boa noite, Marlene Oliveira, boa noite, Sebastião Lira, o Papagaio manda boa noite, Pedro Camelo manda um boa noite para mim e para você.
ex-vereador, ex-dirigente metalúrgico aqui do ABC, manda um boa noite, sucesso nessa live. O Antônio Carlos, a Valéria Terra, Dona Maria Luísa está gostando, Jorge Coral, Elineide, várias pessoas, o Almir, Dana, Joelma, Valdenice, Evelyn, Joselita, a Cuca Maria, que é conselheira tutelar, está acompanhando aqui também, o David, o Danilo, e o Marcos Soares, que é do Instituto de Pesquisa, aqui o ABC Dados, ele é militante de esquerda, ele fala o seguinte: boa noite, Breno. Pode falar os motivos que levam o Bolsonaro a manter uma aprovação até superior a 30% em alguns casos, ainda que ele promova uma série de descalabros? Por que ele mantém esse nível de aprovação nas pesquisas de opinião recente? Ele derreteu uma parte, mas tem mantido em outra. Eu queria saber, o Marcos Soares pergunta para você a sua opinião sobre isso. Olha, o país vive ainda um quadro de extrema polarização político-ideológica. É um quadro que emerge a partir de 2015 e se consolida em 2018, quando ocorre uma mudança importante. A polarização deixa de ser entre o PT e o PSDB, que foi a polarização que marcou a vida política do país desde os anos 90, e passa a ser uma polarização entre o PT e a extrema-direita, encarnada pelo Bolsonaro. O PSDB e o DEM perderam a liderança do bloco conservador para o bolsonarismo. E esta polarização extrema entre a esquerda e a extrema-direita faz com que se consolide em cada canto do tabuleiro uma base social determinada. Hoje a gente pode olhar para a cena política do país e dizer: a extrema-direita tem um terço de apoio, a esquerda tem outro terço. E há um terceiro terço que oscila entre esses dois polos. A disputa político-ideológica fez com que, ao redor do bolsonarismo, se agregasse a maioria das camadas médias que têm raiva do PT, que foram formadas e consolidadas ao longo de anos, para falar a verdade, ao longo de séculos, numa lógica racista, numa lógica antipopular, antidemocrática, antinacional, homofóbica, machista. Não que todo esse terço que apoia o bolsonarismo tem essas características, mas há um núcleo duro ali no bolsonarismo, entre 15% e 20%, que é uma parcela muito reacionária da opinião pública e que abraça o bolsonarismo com amor e fé, do mesmo jeito que esses 15%, 20% apoiaram o regime militar durante toda a sua existência. É um setor da na escravidão lá atrás, arrasta, portanto, séculos de consolidação de um pensamento colonialista, escravocrata, discriminatório, ultra-reacionário. Então, essa é uma explicação natural. O país sempre teve um quinto de extrema-direita. O problema é que a extrema-direita, quando termina a ditadura, ela ficou sem referência política. Então, ela se abrigou no apoio ao PSDB, que é o partido que surge a partir de 94 como a agremiação que tinha a tarefa de reorganizar a direita brasileira, então numa crise muito profunda, porque além do fim da ditadura, tinha tido a desmoralização do governo Collor, com o impeachment de 92. Né? Então você teve essa situação no qual Fernando Henrique reagrupa a direita e a extrema-direita ficou sob seu comando, ficou apoiando os candidatos do PSDB, que eram os candidatos viáveis para derrotar o Lula. Com o fracasso dos partidos da direita tradicional no governo Temer, desmoralização do governo Temer, desmoralização, inclusive por acusações de corrupção, a ultradireita ocupa a liderança do bloco conservador. E isso abre a jaula, isso abre as portas das jaulas. E essa gente que falava baixinho passou a falar alto, com todo o seu racismo, com todo o seu espírito pró-americano, com todo o seu reacionarismo, seu espírito apodrecido. Não é? Então, essa é a situação do país. Agora, além disso, o Bolsonaro fez um cálculo eleitoral
de relativa inteligência. Ele é tosco, mas não é burro. Ele se deu conta que, com a pandemia, abria-se a possibilidade de dialogar com as camadas populares. Por que isso? Porque as camadas populares não estavam protegidas para a quarentena e nem seu governo se dispunha a protegê-las. Quem estava protegido da quarentena eram os setores mais afastados da população. Não é? Sim. Os setores que têm maior renda, ou que são funcionários públicos, que são professores, que possuem certas poupanças, que podem manter suas atividades econômicas e ficar em casa. O povão, que depende de trabalho precário, o ambulante, o motorista do Uber, o entregador, esses não tinham como ficar em casa. E Bolsonaro fez um discurso de contrapor a economia à saúde pública, apresentando-se como um defensor da economia. E ele soube pegar uma decisão do parlamento, que foi a renda mínima emergencial, que o governo dele queria apenas R$200, o parlamento queria retificar para 500, e de última hora, ao ver sua derrota, o Bolsonaro pulou para 600, ele soube pegar a renda mínima emergencial e colocar como uma ação do seu governo. Ele foi esperto na publicização dessa renda mínima emergencial. Com isso, ele criou um diálogo com os setores mais pobres. E aquilo que ele perdeu de apoio nas camadas médias, por conta da sua política criminosa em relação à pandemia, ele repôs com votos populares, nas chamadas camadas D e E. Tem uma eficácia esse populismo dele com renda mínima emergencial, com esse discurso de defesa dos precários, que tem que sair na rua para trabalhar. Esse discurso dele de afrontar a pandemia, ele é o discurso do dia a dia de uma parte da população que tem que ir para a rua trabalhar, porque senão não come, não come à noite, não tem dinheiro para colocar comida no prato dos filhos. Então, Breno, e é por isso que o Bolsonaro continuar com esse terço eleitoral, disputa política ideológica e esse ferramental populista de direita de tentar apresentar a renda mínima emergencial como se fosse uma conquista do seu governo, como se fosse uma dádiva do seu governo, e esse discurso do Bolsonaro de colocar a economia contra a saúde pública aparecendo na opinião pública, tanto a empresários quanto aos setores mais precarizados, como aquele cidadão, como aquele dirigente, aquele líder político que defende o emprego e a renda, contra outros que estão preocupados só em ficar em casa e defender os privilégios das camadas médias. Tanto é que agora até saia em fazer uma ideia de uma renda verde e amarela, quer substituir o Bolsa Família, que é muito identificado com o PT, num programa, eu diria, de maior fôlego aí no próximo período, porque ele já percebeu que isso pode dar sustentação política ao governo dele, que está, eu diria, nesse momento, cambaleou, né, no Congresso Nacional. Ele tem feito um movimento de recompor uma base parlamentar e, ao mesmo tempo, tentar ganhar apoio. Nós temos aqui várias pessoas que mandaram um olá, um abraço, Breno, para vocês, pessoas gostando muito, militantes populares, como o seu Jacinto Ezequiel, lá do Capuava, do Alzira Franco, a Lisete Bernardes e tantos outros que têm falado, a Márcia Querubim, que é uma cantora, que tem elogiado, eu diria, o debate político lúcido que você tem feito nesse momento, né? Nós já estamos aqui. Agora eu quero fazer uma pergunta minha, né? Como é que você está vendo? Eu vi muito posicionamento sobre a frente de esquerda e a eleição na capital, porque a eleição na cidade de São Paulo, ela é muito importante para o PT na Grande São Paulo. Nós não temos TV aqui. A gente consome aqui o programa eleitoral gratuito da capital, né? Então, para o ABC é muito importante o que ocorre na capital, na cidade de São Paulo. Como é que você está vendo hoje, né? Eu sei que você foi uma pessoa que fez, inclusive, uma carta à direção nacional, cobrando que o Haddad tinha que ser o candidato a prefeito na cidade, pelo PT na cidade de São Paulo. Não foi o Haddad, ele não quis ser candidato. Nós temos uma situação hoje que muitos militantes, muitos setores que já estavam conosco declaram apoio ao Boulos e à Erundina, né? Como é que você vê
essa situação política na capital, para depois a gente entrar aqui nos nossos finalmente. Queria que você respondesse para o nosso público que está nos assistindo, que é imensa maioria de companheiros e companheiras do PT. Olha, eu acho que a esquerda está enfrentando um problema sério em todo o país e particularmente em São Paulo. Qual é o problema? Construir a unidade. Sem a unidade das forças de esquerda, é muito difícil chegar nas principais capitais ao segundo turno. Para construir essa unidade, nós temos um problema e nós temos erros. Qual é o problema? O fim da coalizão proporcional para puxar voto nas vereadores. Então, muitos partidos querem lançar candidaturas majoritárias, achando que, com isso, melhorarão sua performance na chapa de vereadores. Lembremos como era antes. Com a coligação proporcional, por exemplo, vários partidos faziam uma aliança para apoiar um candidato a prefeito, também faziam essa aliança na chapa de vereadores. E partidos pequenos, com 1 ou 2 bons candidatos, eram beneficiados pela força que a chapa de vereadores tinha, impulsionada pelos partidos maiores. Agora não. Pode ter aliança para cargo majoritário, mas para a chapa de vereadores, cada partido tem sua lista. E tem que alcançar coeficiente para eleger vereador. Isso impulsiona os partidos políticos a terem chapas majoritárias próprias, dificulta a unidade de esquerda. Mas também há erros, ou seja, uma condução frágil, uma costura frágil para a esquerda se apresentar com candidatos competitivos. E competitivos porque unitários nas principais capitais do país. Isso está ocorrendo em São Paulo. E São Paulo não é uma eleição qualquer. São Paulo é a vitrine da disputa eleitoral de 2020. E em São Paulo, até esse momento, a esquerda tem 3 candidatos. Gilmar Tato, pelo PT, Guilherme Boulos, pelo PSOL, e Orlando Silva, pelo PCdoB. Os 3 juntos poderiam até chegar uns 20% dos votos, 20 e poucos, e eventualmente ir para o segundo turno, provavelmente contra Bruno Covas. Separados, as chances são pequenas, para não dizer muito pequenas. Então, esse é um problema grave. Não é um problema só de São Paulo, é um problema no Rio, é um problema em Belo Horizonte, é um problema em várias capitais, não ter construído unidade de esquerda. Cada partido pensar na sua autoconstrução, ao invés de costurar uma chapa capaz de derrotar o bolsonarismo e o neoliberalismo. Tanto o bolsonarismo quanto a direita tradicional, PSDB, DEM, MDB e assim por diante. Não houve um empenho efetivo, não houve uma costura bem feita. E aí nenhum partido em especial tem responsabilidade. É uma responsabilidade geral da esquerda. Isso não foi tomado como uma questão basilar, como uma questão central da conjuntura política corrente. E não se fizeram as costuras necessárias. Em São Paulo há uma outra agravante. A melhor candidatura do PT, que poderia até mesmo unificar a esquerda, e que mesmo sem unificar do companheiro Fernando Haddad. Por uma série de razões, ele não deseja ser candidato. Penso eu que o partido deve convocá-lo a ser candidato, porque é uma decisão, é uma disputa eleitoral decisiva a da capital de São Paulo. Imagina o PT numa situação em que Bruno Covas ganha no primeiro turno. Como isso é desacumulador para a disputa presidencial. Ô, Tiago, vamos aqui recordar. Lula foi ao segundo turno em 89, tô certo? Em 88, Erundina ganhou a eleição em São Paulo. Foi decisivo para o Lula e para o segundo turno a vitória de 88 em São Paulo. Em 2002, Lula foi eleito presidente da República. Em 2000, Marta Suplicy, então no PT, foi eleita prefeita de São Paulo. Então, a Batalha de São Paulo faz parte da acumulação de forças para a disputa presidencial. A esquerda ou a direita. Então, evidente que numa situação desse tipo, de uma disputa com essa grandeza, tinha que entrar em campo o melhor jogador do partido para esta partida. Quem é o melhor jogador do partido para a disputa da eleição municipal? O companheiro Fernando Haddad. E não aceitando
essa candidatura, e o companheiro Fernando Haddad não aceitando essa candidatura, o PT tem que chamar para si, como o principal partido da esquerda brasileira e da esquerda paulistana, tem que chamar para si a responsabilidade de tentar, até o dia 26 de setembro, que é o prazo final para o registro das candidaturas, o PT tem que chamar para si a consolidação, a construção, a articulação de uma mesa da esquerda paulistana para tentar parir uma candidatura única. Sim. Aparentemente, a candidatura que hoje estaria melhor posicionada é de Boulos Erundina. Até lá, até mais para frente, pode não ser, pode ser outra, pode ser do próprio PT, pode ser uma. Não importa, tem que colocar o problema da unidade da esquerda como prioritário, ou nós vamos para um resultado, provavelmente, a nossa tendência é ir para um resultado catastrófico na capital paulista. Isso será nacionalmente dramático. Essa é a minha opinião. É isso. Bom, Breno, muito obrigado. Nós estamos chegando aqui, eu vou passar para você falar as suas considerações finais, e sem antes falar que o Marcos Maldonado, que é um santista, e ele sabe que eu sou torcedor do Santos, que você é torcedor do Santos, está mandando um grande abraço. O Marcos falou que essa semana nós vamos conversar, ele está tentando organizar aqui um comitê de santistas para me apoiar minha pré-candidatura aqui. Né? Então, eu falei, sempre é bem-vindo o apoio de todo mundo. Né? Nós temos aqui uma batalha grande aqui em Santo André, que também não é fácil. Nós já governamos essa cidade 5 vezes, né? E uma eleição aqui no ABC é sempre muito difícil nessa conjuntura de governo Dória, Bolsonaro, e nós estamos aqui nesse momento. Queria mais uma vez te agradecer, né, ter aceito esse convite. Você sempre traz um bom debate, não se esconde, coloca suas opiniões. Isso faz parte da tradição petista, da esquerda, da gente poder formular e apresentar sugestões para o partido. Então, um grande abraço. Queria que você desse aqui um último recado aí para o pessoal que está nos acompanhando. Hoje, aliás, bem prestigiada essa live, muita gente abriu sala, está no Instagram, mais de 60 companheiros e companheiras estão aqui ao vivo na nossa página, o que é sempre bom, graças à sua presença, viu, Breno? Imagina, eu queria agradecer o convite, Thiago, sempre à disposição. Para mim é um prazer, é uma honra poder discutir